GêmeaCast. Direito sem juridiquês. Olá, tudo bem, pessoal? Começamos agora mais um GMAcast, como você já sabe, conteúdo relevante para pessoas, consumidores, pequenas e médias empresas, sempre trazendo algum conteúdo que traga alguma aplicabilidade para o seu dia a dia. E hoje vamos falar sobre algo que é muito importante para os empresários. Vamos falar sobre compliance. Você já ouviu falar sobre isso? Talvez não, talvez sim, você já ouviu. Fica com a gente que você vai aprender muito mais. E a gente tem aqui hoje o professor Thiago Bueno de Oliveira. Professor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Júnior, eu que agradeço, cara. Estamos aí. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui, professor, para a gente não cansar o pessoal. Então, vamos lá. O professor é advogado, professor universitário, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, membro da Comissão de Legislação, Anticorrupção e Compliance da OAB Distrito Federal, mestrando em Administração Pública, pós-graduando em Ordem Jurídica pela Fundação Econômica do Ministério Público do Distrito Federal, especialista em Direito Administrativo, pós-graduado em Gestão de Serviços Autônomos pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, autor de vários artigos em Direito Administrativo e da obra Caráter Regulatório de Licitações Públicas, com prefácio do ministro Benjamin Zimler. E por aí vai, né, professor? Tem bastante coisa aí, uma grande experiência sobre o tema. Professor, vamos lá, vamos bater um papo sobre esse tema que eu tenho certeza que, em especial, os empresários de pequeno e médio porte talvez não conheçam. Alguns, claro, com certeza já ouviram falar, mas eu imagino que a maior parte talvez não esteja familiarizado com esse tema, que é o tal do compliance. O que é, afinal, professor, esse tal do compliance e para que ele serve? Muito bem, muito bem. Agradeço primeiro pelas palavras e pelo primeiro questionamento, né? A gente, ao escutar aí mais uma palavra americanizada dentro, assim, da nossa convivência no Brasil, começa a soar meio estranho, né? Pô, compliance e tal, sei lá, alguns vão falar, como você bem disse, que já escutaram, outros não, talvez escutaram, mas já nem lembram mais qual é o significado, mas que por detrás, todos já têm, com certeza, um conhecimento, porque ele vai falar de comportamento. É uma linha, hoje em dia, muito sedimentada, literalmente, da ciência comportamental. Então, é ali um instituto, vamos assim dizer, que vai cuidar de monitorar o comportamento não só das pessoas que compõem a sua empresa, mas como o comportamento da sua empresa para com as pessoas que compõem a sua empresa e para com as suas partes relacionadas, né, com as outras pessoas jurídicas e pontos relevantes de contato que a sua empresa tem. E que entra uma outra palavrinha americanizada, que são os famosos stakeholders, né? Então, são todos esses que acabam gerando uma conexão direta e relevante para com a sua empresa. Mas o compliance também não é só isso, ele vem para falar de orientação. Então, é ali o instituto que vai, hoje em dia, guiar a forma de atuação da tua determinada empresa para com todos esses que eu já mencionei. E, além disso, é um instituto que traz consigo inúmeros mecanismos para que a sua empresa consiga, literalmente, fazer as outras ações que eu já mencionei aqui para vocês. Porém, ainda temos essa palavrinha mágica que é da perseverança. É um instituto que precisa ser sempre mantido, sempre considerado, e a gente não pode literalmente desistir. Isso eu falo onde eu estiver, e aí agradeço a oportunidade para replicar nessa plataforma aqui também, de torcer, na realidade, para que não se torne um efeito Coca-Cola. E aí, quem já está aí há mais um tempinho no mercado sabe que já vivemos fases parecidas, vamos lá, final dos 80, início dos 90, com toda a pressão quanto à necessidade, talvez, de normatização da sua empresa para a ISO. É claro, é uma padronização internacional, agrega bastante valor para a sua instituição, te transforma no nível profissional mais elevado, porém, a falta disso também não corresponde à morte da sua empresa. Você consegue ser bem-sucedido e, eventualmente, manter-se no mercado mesmo sem isso. A nossa perspectiva é que compliance não aconteça
isso, né? A gente tem que evitar esse efeito, por isso a perseverança. Porém, temos também uma liberdade criativa. E essa liberdade criativa é justamente para gerar adaptabilidade. São vários os mecanismos. E quais os mecanismos que vão ser relevantes ou quais são os essenciais, né? O famoso pacote básico para que eu consiga estabelecer esse compliance. Há uma liberdade criativa. Até no campo normativo, e aí para os que não têm aí um conhecimento do direito, existe legislação a nível federal já fazendo essa abordagem de, olha, quando estivermos tratando de microempresários ou, inclusive, microempreendedores, empreendedores individuais e tudo, olha, a estrutura mínima é essa. O próprio legislador já deu a dica. E um grande parceiro do empresariado nacional, principalmente do microempresário, é o nosso querido Sebrae. E o Sebrae tem, inclusive, uma cartilha, a gente vai compartilhar esse material, o link também, para que vocês consigam acessar essa cartilha super didática, objetiva, que vai um pouquinho mais a fundo do nosso papo aqui de hoje. Além disso tudo, são trabalhados incentivos. Dentro dos tais mecanismos que mencionamos aqui, um dos mais relevantes é esse aí, os de incentivos. As pessoas jurídicas, as empresas precisam ter a consciência clara de quais são os incentivos para que ela absorva esse tal compliance dentro da sua sistemática. Mas não acaba por aí, tem um momento de análise. A gente vai colocar um pouquinho mais à frente que essa análise vem desde um diagnóstico até, propriamente dito, um cuidado no exame, vamos dizer assim, um tratamento de uma fase altamente relevante, que são os riscos de compliance. Mas a gente vai colocar isso mais à frente. Estamos acabando aqui, percebam, olha a extensividade da coisa. Isso afeta o negócio. E aí, hoje em dia, não há dúvida de que um dos grandes diferenciais de mercado para a sua empresa é ter esse tal compliance estabelecido dentro da sua estrutura. E aí, é claro, se é importante, então deixa eu fazer aqui. O grande cuidado e alerta que a gente faz é que isso não seja apenas um compliance de fachada, só para dizer que tem, porque isso, infelizmente, não vai perdurar. E aí, por mais que você, empresário, tenha a perseverança individual, isso não vai refletir na perenidade da sua instituição. O penúltimo é coragem, isso mesmo. E aí, esse recado é diretamente para você, microempresário, que com certeza é o líder da sua instituição e que precisa ter coragem, porque o compliance afeta tudo e a todos. Ou, ainda mais didaticamente, vai do servente ao presidente. E quando eu falo isso, alguns microempresários no nosso Brasil continental levantam, então é realmente recado para mim, porque eu sou o servente, eu sou o presidente, eu sou todos os entes que possam existir na instituição. Então, coragem, meu amigo. Um dos lemas, e aí outra expressão americanizada, é a famosa tone from the top, ou seja, quem vai dar o tom realmente, o comando quanto à necessidade ou à consciência do compliance é o board, é a liderança, e isso tem que ser replicado para baixo. E só líderes corajosos conseguem realmente absorver esse instituto. E, por fim, uma questão estrutural. Isso, eu quero dizer com isso, perdão, é que esse Instituto do Compliance acaba projetando uma melhor estruturação da sua empresa como um sistema de gestão. Não é por outro motivo que a própria ISO, recentemente, nesse ano de 2021, editou uma nova regulamentação tratando justamente o compliance como um sistema de gestão. Então, um sistema de gestão para o compliance. Você tem que se estruturar para que ele realmente consiga ser minimamente efetivo. Então, depois de ir pincelando cada letrinha desse instituto, se fosse para falar, e aí, professor, mas tem tudo isso, mas como que você definiria minimamente da forma como está colocada aí na tela para vocês e para os que não estão tendo acesso a um recurso visual, vão escutar agora. É o correto a se fazer, com os temas que você, empresário, entender pertinente, seja com compras, com contratos, com relacionamento com o cliente, com o fornecedor, com o empregado, com o mercado
que você está inserido, talvez até um mercado regulado, entre outras temáticas. O que a gente quer dizer com isso? Ele é completamente transversal. E também pode ser, olha, num primeiro momento vamos começar apenas focando compliance para a nossa área de compras, depois contratos, e aí ir turbinando até realmente abraçar toda a instituição. De forma da forma que achar mais adequado, como a gente mencionou, de acordo com as peculiaridades institucionais, e aí um recado muito grande, mas, poxa, eu sou um microempreendedor, é só eu e mais um. Ok. Mesmo assim, a gente consegue implementar esse instituto, como a gente vai falar mais à frente, e utilizando do mais vasto ferramental. E essas ferramentas a gente vai tentar também, na medida do possível, apresentar para vocês. Então, Júnior, quanto à primeira parte da primeira pergunta, era isso, mas você, muito perspicaz, também falou assim, olha, mas para que serve esse negócio aí que você está falando, com esse nome diferente aí do compliance? Minimamente para algumas coisas. Vejam, é uma vantagem competitiva. Na grande maioria das vezes. Alguns mercados que já são extremamente regulados, entre eles o líder de regulação no Brasil, que é o sistema financeiro e bancário, esse a gente não pode nem mais dizer que é uma vantagem competitiva, é uma necessidade competitiva. Porque se você não tiver esse elemento, você simplesmente é eliminado do mercado. E se você ainda não entrou nesse mercado, você nem consegue acessar o mercado. Então, a depender do nível de maturidade do mercado que você está inserido, talvez seja realmente uma vantagem competitiva, na grande maioria das vezes ainda, ou uma necessidade, como eu já mencionei agora. Gera confiabilidade nacional e internacional. E essa confiabilidade é fundamental para a gente agregar valor institucional e, com isso, atrair não só consumidores conscientes, como, por que não, investidores também. Microempresário, porque você é um microempresário, você não pode pensar, por exemplo, em trazer para dentro da sua empresa algum tipo de investidor ou fidelizar, literalmente, clientes que têm um nível de consciência maior quanto a essas questões. Aumenta a segurança jurídica nas relações negociais das empresas. Então, se eventualmente você, microempresário, é convidado para, olha, gostei demais do seu produto, queria muito firmar um contrato com você, e nesse momento você fala, olha, que bacana, fico lisonjeado, eu vou só compartilhar com você, pelo menos, o meu formulário padrão, em virtude da necessidade da minha área de integridade, porque estamos agora, literalmente, a implantar um programa de compliance na nossa empresa. Isso soa de uma forma diferenciada. E mais importante, não é o efeito que gera para terceiros, o efeito que gera inicialmente para você mesmo, porque o mais interessado e o primeiro interessado somos nós e não terceiros. E reduz aí a aplicação de sanções, e é um importante fator na redução de multas às empresas, caso, infelizmente, e riscos acontecem e a gente não pode ignorar, a sua empresa venha a praticar ou estar envolvida em algum ato definido na lei anticorrupção como um ato corruptivo. Mas não para por aí. Permite a celebração de acordo de leniência, e aí é uma adoção até obrigatória pela empresa para suas operações futuras. Então, se eventualmente oriundo daquela ação indesejada for enquadrado em um crime da lei anticorrupção e venha afirmar um acordo de leniência, é quase que um fator condicionante, quase não, é um fator condicionante pelo seu caráter cogente, obrigatório, de isso existir, desse instituto, e existir efetivamente na sua empresa para que você consiga operar no futuro. Utilização como elemento de defesa da empresa em eventual par, que é o processo administrativo de responsabilização, mais uma vez, procedimento específico da lei anticorrupção, focado na sua pessoa jurídica. Instrumento de defesa no âmbito processual civil criminal, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física que está por detrás da sua PJ. E, por fim, cria uma cultura que encoraja condutas éticas. Isso a gente consegue sentir na pele por todos os anos que a gente vem acompanhando os efeitos da implementação desse instituto chamado Compliance, identifica riscos de mercado e os riscos específicos relacionados ao negócio da sua empresa. Então, há uma perninha lá do gerenciamento de risco dentro dessa visão do próprio Compliance, previne e detecta condutas ilícitas existentes ou potenciais. Então, meu caro Cadu,
Acho que, para a primeira pergunta que tu fizestes, era o que eu tinha para dizer para todos os nossos ouvintes. Realmente é bastante coisa, mas a gente vê, é transformador, né? Acho que é um divisor de águas para uma empresa, né, professor? Poderia se dizer dessa forma, é o antes e depois. Antes e depois, perfeito, ótima comparação. Né? Mas diga aí, tem mais pergunta aí? Vamos lá. Tem, com certeza. E assim, considerando, a gente vê que é uma coisa que tem bastante orientações a seguir ali, como você colocou da letra do compliance, da palavra em si. Sim. E aí eu tenho que te perguntar, porque se colocando no lugar de um pequeno ou de um médio empresário ou empresa de pequeno ou médio porte, como e se teria como aplicar isso dentro dessa empresa de pequeno ou médio porte? Seria viável isso? Como que faria, assim, em relação a essa aplicação para uma empresa desse porte? Ótimo, ótimo. Ótima pergunta, até porque, poxa, né, depois de falar para lá de 5 minutos desse tal instituto aí, pode até, às vezes, amedrontar, né? Caraca, você tem certeza que isso é para mim? Acho que essa reflexão alguns ouvintes podem ter, e aí eu trago a informação do nosso querido Sebrae, para nós, uma instituição altamente fidedigna de respeito, e que traz uma informação que eu acho que a grande maioria que está nos escutando já sabe, mas que os pequenos negócios no Brasil representam 25% do nosso PIB e simplesmente emprega mais de 70% das vagas formais de emprego. Por essa relevância, eu acho que a resposta vocês já devem saber, né? Entre sim e não, eu diria, com toda certeza absoluta, que sim, isso é factível, isso é real, isso pode acontecer na sua empresa, seja ela média, seja ela pequena, seja ela uma micríssima empresa, ou como hoje está na moda, né? Uma nano empresa, com toda essa facilidade da tecnologia, né? Sem uma estrutura física 100% virtual e etc. São as nano empresas e que conseguem alavancar e fazer projeções financeiras de dar inveja a corporações médias para grandes. Então, para você que nos escuta e que se encaixa nesse perfil, sim, isso é factível. E isso porque o compliance, como a gente coloca para os que conseguem ver alguma coisa, e depende do tamanho da empresa ou do ramo de atuação, isso a gente já falou quando estávamos explicando cada letrinha dessa palavra, desse instituto, tem ter valores e se preocupar realmente em combater e prevenir a ocorrência de irregularidades não depende da quantidade de funcionários ou de estar atuando em outros países, uma vez que a grande parte da regulamentação, ou melhor ainda, a origem de toda essa regulamentação realmente veio de fora do Brasil. Buscar integridade é, na nossa opinião, simplesmente um compromisso pessoal, seu, como sócio, como administrador da sua empresa, é literalmente um compromisso institucional da sua empresa e é um compromisso da sua cidadania, porque isso é um compromisso com a sociedade. Então, nós como cidadãos, quando sabemos ou temos a consciência que estamos nos relacionando com empresas que têm essa preocupação, pelo menos na minha perspectiva, gera um conforto mental maravilhoso. E a gente que tem essa possibilidade de ter e fazer constantes intercâmbios aí de informação mundo afora, a gente percebe que isso literalmente faz a diferença. Isso nos faz sentir bem, não só como cidadãos, mas como empresários. E quando há essa simbiose, é a melhor possível, né? Bacana. Acho que para essa pergunta, Júnior, era o que eu tinha para os nossos ouvintes. Muito legal. Você falou de se sentir bem, né? Eu até não sei se o senhor concorda, mas confiança gera confiança em relação ao relacionamento que você está estabelecendo com aquela empresa. Você saber que é uma empresa que age corretamente, como você colocou no começo, dá uma tranquilidade e, além disso, como você mencionou, a massa que é esse público de pequenas e médias empresas, e eu acho que o empresário ele também tem que ter a ideia de que nós somos agentes de transformação na sociedade. Ótimo. E o compliance, ele é um mecanismo que, uma vez abraçado com o engajamento da empresa, ele com certeza traria uma transformação social que a gente precisa e tanto clama aqui no Brasil, né? Então, acho que também teria esse ponto que é fundamental. E eu gostaria de aproveitar esse gancho e perguntar para você,
Aí eu vou te interromper antes de você vir com a nova. Vamos lá. Só aproveitar essa dinâmica bacana. Você falou em duas palavrinhas muito relevantes e que eu queria destacar aqui. Agente de transformação, acho que é isso, a gente ter essa plena consciência. E a outra palavrinha foi da frase que você disse, olha, isso gera confiança para o mercado. Mais importante do que a confiança é gerar confiabilidade. E aí parece ser a mesma coisa, mas não é. O que eu quero dizer com essa distinção? Quando a gente realmente se mobiliza e consegue ter todos, ou o pacote básico desse instituto chamado compliance, gera uma percepção de quem está de fora, de um terceiro, de que, poxa, aquela empresa realmente é séria, está preocupada, literalmente, em combater e prevenir a ocorrência de qualquer tipo de irregularidade? Sim, isso é a confiança. A confiabilidade é o buraco mais embaixo, ou seja, é saber se efetivamente, quando há uma irregularidade, independentemente do grau, independentemente do envolvido, e aí um recado para você mesmo, porque às vezes o envolvido pode ser você, empresário, sócio administrador da sua empresa. Saber se nessas situações todos os elementos, toda a sua estrutura, todos os mecanismos do seu programa minimamente de integridade ou do seu sistema de gestão para o compliance vai fazer valer tudo que está escrito. E nessa hora é realmente a prova dos 9. Então, a gente sempre diz, é muito bacana para quem não tem nada ou na terra de cego, quem tem um olho é rei. Ok, é melhor realmente, eventualmente, você ter ou estar em preparação para um compliance efetivo. Mas a gente tem que ter a consciência que só ter como uma fachada, transformando ou transparecendo para terceiros que você é comprometido, não é o suficiente. Inclusive, para um daqueles benefícios que a gente mencionou. Olha, isso pode ser um redutor para uma eventual aplicação de penalidade. Se for constatado que não é efetivo, você não consegue isso. E percebam que várias empresas, e aí eu estou falando de grandes corporações, que tinham enormes departamentos dedicados ao compliance, na realidade, há em algumas instituições, inclusive, diretorias específicas, posteriormente demonstraram não ser tão efetivos assim, e não foi reconhecido judicialmente esse benefício. Então, é só uma reflexão de consciência. Mas bola para frente, que acho que tem mais pergunta, né, Tadeu? Desculpa aí. Não, imagina. O objetivo aqui é realmente esse bate-papo. Thiago, uma outra questão. A gente já falou que tem muitos benefícios aqui, e implicitamente já deixou claro isso. Agora, no dia a dia, ali, em termos práticos, você mencionou mais cedo investidores até. O empresário, o que ele pode ter de benefícios, de vantagens ao aplicar o compliance da empresa? Bacana. Então, pegando esse gancho aí, benefícios. Acho que essa é até a grande angústia ou o grande desejo. Poxa, bacana, agora eu acho que consigo compreender o que é a sua relevância, mas o que eu vou ter efetivamente de benefício. Na nossa concepção, tá, Júlio, elevação do comprometimento ético da sua instituição faz com que, e aí um pouquinho de filosofia não faz mal a ninguém, mas faz com que o autointeresse, e está até com asterisco, porque o autointeresse é uma característica típica de nós como seres humanos, porque somos naturalmente individualistas, seja moderado pela ética, de modo que o comportamento puramente egoístico, exploratório, passe a ser uma exceção e não a regra na sociedade. E na sociedade, não, a sua sociedade como pessoa jurídica vai ser a sociedade entendida como coletividade. A prática permite a prática da escutativa, ou a tal escutatória, que é ainda mais um nível adicional nesse conceito de escutativa, de você realmente ter a possibilidade de, dentro da sua instituição, ter uma estrutura mínima capaz de escutar os seus stakeholders, aqueles mesmos que a gente já tinha comentado aqui antes, as pessoas mais relevantes que se comunicam diretamente com você. A gente precisa ter a consciência de escutá-los plenamente, porque são desses inputs
que nos geram aí minimamente reflexões e aí melhorias, por óbvio, da nossa atuação, seja especificamente quanto à qualidade do teu serviço ou eventualmente do teu próprio produto. E aí, um ponto altamente relevante, que o fato de a gente, dentro de uma instituição que está minimamente estruturada para o compliance, ter essa possibilidade de gerar uma escutativa, escutar não significa que você vai concordar plenamente ou integralmente com absolutamente tudo que foi dito. Poxa, se eu estou aqui escutando nosso querido amigo Júnior aí, fazendo ponderações, eu fico durante aí 45, 50 minutos para ao final, olha, você trouxe alguns elementos que eu nunca tinha parado para refletir, não consigo emitir uma opinião agora, inicialmente até se fosse pressionado diria que não concordaria, mas vamos, né, digerir aos poucos e ver se a gente consegue evoluir. Então, o ponto de destaque é abrir a possibilidade para escutar não significa concordar. Tá? Aí, ouvir atentamente é fundamental para decidirmos de uma forma fundamentada. Então, os fundamentos vêm desse tipo de conversa. O que mais de benefícios? Permitir que a autoridade do argumento seja superior ao argumento da autoridade. Isso eu escutei uma certa vez quando estava numa palestra da área do direito, especialmente do direito penal, e o palestrante na oportunidade falou isso. Encerrou a sua fala de uma forma extremamente impactante. Olha, na nossa opinião, o Brasil ser levado a sério só quando, literalmente, a autoridade do argumento for maior do que o argumento da autoridade. Porque, enquanto isso não acontecer, estamos fritos. Fazendo uma analogia com essa expressão dele, esse instituto permite a gente quebrar com esse discurso do argumento da autoridade, porque permite, de acordo com aqueles tais mecanismos, e entre eles os incentivos, realmente termos mais argumentos para nos posicionarmos como instituição. E aí você vai ter a autoridade do argumento e não um argumento a ser colocado simplesmente por ser você. Às vezes, a autoridade, e essa autoridade não só autoridade pública ou alguém publicamente conhecido, não, a autoridade da sua própria instituição, que é você, empresário. É você que, literalmente, toca o barco e é a autoridade máxima da sua corporação. Promove, e aí, perdão, mais uma palavra americanizada, mas que já está no dia a dia dessa perspectiva do compliance, que é o disclosure, que nada mais é do que a transparência das informações. Então, realmente, o compliance como instituto permite ou dá uma propulsão muito maior à transparência da informação, especialmente daquelas de alta relevância e que impactam, obviamente, que acabam impactando nos seus negócios e que envolve também os respectivos riscos. Instrumento de defesa e de melhoria contínua institucional, como eu falei anteriormente. É isso, acho que respondido aí quanto aos benefícios. Tem vários, se me deixasse, acho que já perceberam que eu gosto de falar pra caramba, ficaríamos, acho que no podcast da virada, 24 horas só falando dos benefícios. Mas o tempo urge e a gente não consegue. Seria um prazer, professor. Tem muita coisa para falar mesmo, benefícios e vantagens não faltam em relação à aplicação do compliance para uma empresa. Agora, para isso, para colher os benefícios, a gente tem que saber como fazer. E aí eu pergunto, não deve ser fácil, ou será que é? Como funciona na prática a implementação do compliance numa empresa? Legal. Para não ser maçante, aqui a gente desenhou só um micro fluxo de forma a destacar as principais etapas, obviamente, para que a gente consiga girar, como a gente menciona, um programa de compliance dentro de qualquer tipo de instituição, porque você já sabe, já escutaram isso, não depende do número de funcionários, não depende do ramo de atuação, isso é para tudo e todos. Se me permitem, o início começa literalmente com o diagnóstico, né? Então, a primeira ação é diagnosticar aquela determinada instituição, fazer uma varredura em relação não só ao seu posicionamento quanto a terceiros, quanto também aos seus normativos internos. Poxa, você tem alguma coisa ou não tem absolutamente nada? Então, essa fotografia inicial é fundamental. Depois que a gente faz um diagnóstico inicial, a gente vai cuidar de fazer um tratamento
dos riscos de compliance que, eventualmente, a sua instituição está suscetível. E aí, esse tratamento vem um desdobramento de várias etapas, desde a identificação dos riscos, desde a análise, desde uma avaliação para a gente conseguir identificar ali os prioritários, quanto às respostas a serem dadas aos riscos que foram identificados após uma análise, e o resultado da análise é um escalonamento, uma possibilidade de ranqueamento por um mapeamento que hoje em dia é amplamente conhecido como o famoso mapa de calor, mas que, ao fim e ao cabo, o resultado é a possibilidade de projetar de uma forma muito objetiva, fazendo simplesmente uma matemática simples de dois grandes eixos de probabilidade e impacto, para termos a consciência de qual intensidade do risco ou dos vários riscos, nunca jamais teremos apenas um, a sua instituição está suscetível. E uma vez tendo essa consciência, a gente eventualmente evolui, pelo menos para a normatização de situações de institutos que precisam literalmente ter a sua base consolidada, e a base vai vir normativamente falando, e essa norma não é fazer leis ou qualquer coisa que o valha, mas sim gerar normas internas para a sua instituição. Porque isso gera objetividade, isso retira a pessoalidade na figura, quase sempre, do próprio empresário, porque na sua maioria das vezes é ele e mais um, é ele mais dois funcionários, e aí esses dois pequenos funcionários ficam até desacreditados, não ficam incentivados ou ficam extremamente desconfiados de que realmente isso pode acontecer, porque você acaba agregando muitas funções. E a partir do momento que você, empresário, toma essa iniciativa, por isso eu falei da coragem lá no início da nossa fala aqui de hoje, isso gera, no mínimo, como discutimos há pouco aí com o nosso querido Júnior, uma confiança para essas pessoas. Olha, o patrão disse que agora pode fazer assim ou devemos fazer assado. Quero ver se isso vai acontecer, porque se eu vou me submeter a isso, ele também vai. Sim, você também vai. E aí, mais um requisito de coragem, porque é o famoso efeito bumerangue. Quando alguns nos contratam até para eventuais consultorias e falam, eu acho isso realmente importante e tal, vamos colocar isso para dentro da empresa, pode começar com o setor X, com de compras, com financeiro, né? Tá, mas você também vai estar envolvido, viu? Você vai se submeter tão igual, se não a mais do que eles, porque o exemplo tem que vir de cima. Turn from the top. Não, professor, mas veja só, vamos devagar, você disse que é tudo e a todos, mas não precisa ser de uma vez por todas, assim, né? Então, vamos de forma paulatina, quem sabe? E aí vai perdendo força, talvez de forma proposital, a gente começa um bom trabalho e, eventualmente, às vezes, não termina. Simplesmente não termina. E aí, não termina por causa de quê? Coragem. É a fuga da responsabilização. E essa fuga da responsabilização acontece pela, às vezes, perspectiva equivocada de que o compliance vai impor medo, repressão. Não, eu criar regras, já que eu tenho que normatizar, para piorar ou para me limitar. Aqui, cara pálida, eu estou fora, vazei. Ou, eventualmente, deixar apenas como fachada. E isso pode inicialmente gerar uma confiança, mas nunca vai gerar confiabilidade, e uma hora a casa cai. Né? Se não tiver alicerce, esse velho jargão vocês já conhecem. Depois disso tudo, é hora de treinar. A gente tem literalmente que se capacitar em relação a essa sistemática para que a gente consiga absorver de uma forma simplesmente natural. E aí vai no automático, né? Vai quase por osmose. Depois disso, temos que ficar de olho, temos que monitorar. Não podemos ter essa sensação de que, olha, já fizemos, está aí, ó. Para quem quiser, acessa lá www.minhaempresaelegal.com.br, que vai estar lá. Olha, eu tenho um código de conduta, eu tenho aqui uma política do tal do compliance, depois que eu escutei e compreendi esse negócio. Olha que bacana. Nossos riscos quase sempre são esses aqui, os nossos principais stakeholders são aqueles, e está aí. Está aí. E você não monitora mais nada, está aí, da mesma forma,
como há 2 anos atrás, 3, 4, 5. Talvez os tais riscos, se você até já exteriorizou, nem existam mais, meu irmão. E você está aí parado, pensando que já fez o dever de casa. Então, temos que monitorar. E esse monitoramento implica, pelo menos, em uma necessidade de correção, porque não existe nenhum ambiente 100% perfeito. Haverá sempre necessidade de correção, nem que seja para melhoria. Não estou falando nem a correção para a conduta especificamente fora do parâmetro, né, estabelecido pelo compliance. E aí você vai falar, poxa, então depois disso já era o fim. E aí tem saudações, tem o início e tem o fim. Só que não. O fim é o começo de tudo de novo, porque isso é cíclico. Acho que, didaticamente, meu querido Tadeu, é o que eu poderia dizer de como as coisas acontecem na prática. Espero ter sido o mais objetivo e simples possível. Sem dúvida, é um mapa aí do percurso a ser seguido para conseguir fazer as coisas caminharem com compliance dentro da empresa. Legal. E aí, eu pergunto, diante desses itens aí, esse mapa a ser seguido, quais as dicas, né, para o empresário de pequeno e médio porte, para ele começar a implementar isso dentro da empresa? Quais os primeiros passos? Bacana. Como primeiros passos, assim, até fiquei, poxa, será que a gente consegue colocar assim, olha, passo 1 é assim, passo 2 é assado, 3 é assado. Acho que por esse mapa aqui vocês já perceberam que não é bem assim. Mas a gente consegue destacar o seguinte. Primeiro, suporte da auto-administração. Pô, professor, mas eu sou a auto-administração, eu sou a média administração, eu sou a baixa administração. Ótimo, ótimo. Mais encargo ainda para você. Porque você pode enganar, eventualmente, a terceiros, mas a si próprio é difícil. É difícil. Então, serve até para crescimento pessoal. Olha que coisa bacana. 2, ter minimamente um suporte documental. Se fosse para falar, olha, um suporte documental BBB, bom, bonito e barato, é fazer as reflexões adequadas para termos pelo menos um código de conduta da sua instituição. Mesmo a sua instituição, microempreendedor, onde só há você. É uma maneira de você se redimir a todo dia, porque como dizia Aristóteles, o exercício da ética é uma prática diária. E como o compliance está estruturado dentro de alguns pilares, e a ética é um deles, tá aí. Não interessa, pode ser apenas você e o seu Deus consciente aí, sem entrar no mérito de nenhuma religião. Olha, vai servir inclusive para você. E eu acho que nessas microestruturas, viu, Júnior, funciona até melhor. Pena, e aí como estudioso, como acadêmico, como professor, a gente, poxa, tá aí uma linha de pesquisa que podia fazer, né? Só para a gente ter um resultado palpável, objetivo, mas o nosso feeling, por enquanto, é que isso também seja tão impactante, ou ainda mais impactante para estruturas minimalistas, extremamente minimalistas, onde só tem, literalmente, uma pessoa. Bacana. Além do código, a política, para que realmente fique muito claro qual o nível de prioridade que se quer dar. Adicionando isso, uma autonomia dessa área de compliance, e aí, claro, caso você consiga ter minimamente uma estrutura que assim proporcione, mas se for para aquele empresário que, pô, professor, mas lembra, eu sou a alta, média, pequena administração, eu sou o operacional também e o tático. A autonomia é a autonomia de mim mesmo. Talvez, obviamente, você não vai conseguir se estruturar, porque você que executa não pode ser o que fiscaliza ou o que proporciona esse tipo de ação, mas vai ser o responsável de estruturar padrões mínimos. Esses padrões mínimos vão transcender a terceiros, porque por mais que você seja apenas um na sua instituição, você se relaciona com vários, nunca com um. Dovida Deodó. E é para eles que isso também vai reverberar. Então, essa autonomia da área tem esse pequeno detalhe quando está focado realmente em apenas um.
E, como eu falei, não é porque você é microempresário que significa que você não tem recurso. Tem muito microempreendedor que eu conheço no ambiente 100% virtual, que dá ou gera inveja em muita gente grande. A depender do seu volume, talvez fosse o caso, inclusive, de passar esse acompanhamento da área de compliance para algum profissional. E aí existem várias consultorias especializadas nisso, de fazer o famoso mentoring, né? Ou seja, de fazer o acompanhamento desse instituto que é o compliance. A disseminação dessa política, e aí, é claro, proporcionar o tal do treinamento, que a gente mencionou e disse há pouco no nosso mapa. Finalizando, ter relatório, pelo menos, né, ali no seu site. Hoje em dia, todo microempreendedor, mesmo sendo uma pessoazinha só lá do interior, vai conseguir ter uma plataforma minimamente digital com um site. E nesse site você vai colocar ali um campinho para o seu compliance, ou, mas o compliance é muito macro, eu vou fazer inicialmente um programa de integridade, que acaba sendo incorporado dentro de uma visão maior ainda, que é o próprio compliance. Você vai ter um relatório simples, e aí não é relatório com folhas e tal, um campo onde você vai conseguir exteriorizar pelo menos 4 informações relevantes. Primeira, qual é a área de atuação da sua empresa? Isso, às vezes, você até faz sem querer, querendo, né? Quem somos nós? Aí vem lá, história aqui. Tá aí. Responde ou atende a essa nossa sugestão. Responsáveis pela administração, quem somos nós? Além de explicar o contexto da sua PJ, quase sempre vem ali a pessoa e a figura do sócio. E aí você vai conhecendo um pouquinho mais a instituição. Professor, então eu já faço esse compliance aí. Sim, mas não de uma forma estruturada. Lembra que uma das letrinhas estava lá? Estrutura. Isso gera uma estruturação melhor das informações. 3, quantitativo de empregados e a sua estrutura organizacional. Como que você se divide aí dentro? Poxa, isso é muito legal. Às vezes nós somos surpreendidos. Caramba, eu não sabia que então na sua empresa você tem um departamento, por exemplo, de branding? Não, tu tá de brincadeira, não. Ser assim, micro, desse jeito, só você. Como é que você tem dentro da sua estrutura um branding? Cara, tem, pô, isso aqui é um micro, mas o nosso faturamento permite, eu terceirizo essa questão. Só uma dica. Quarta e última informação relevante, o nível de relacionamento que se tem com, eventualmente, o setor público ou até com o próprio setor privado. Quem são os seus principais stakeholders? Quais são as partes ou as pessoas que você mais interage? Esse tipo de informação, acho que seria, viu, Júnior, o mínimo. Aqui eu deixo 2 recadinhos, uma dica de consulta para quem, eventualmente, quer se aventurar pelo ramo do setor público. Está aí uma portaria conjunta da CGU com a Secretaria da Microempresa, que gera ali os conteúdos mínimos que precisam existir no famoso programa de integridade. E aí uma crítica nossa, quase sempre é vendido como sinônimo de compliance, mas faz parte do compliance. O compliance não pode ser reduzido apenas a um programa de integridade, porque como uma ciência comportamental, os mecanismos que estão agregados dentro desse instituto levam, com certeza, ao incentivo e ao desenvolvimento da integridade dentro da sua instituição, mas não e não pode ser reduzido apenas a um programa de integridade. E a outra dica, nosso querido Sebrae tem uma cartilha maravilhosa, de uma forma muito didática, por meio de perguntas e respostas, quanto justamente esse instituto do tal do compliance para dentro das micro e pequenas empresas. Era isso, viu, Júnior? Se tiver mais alguma consideração aí, final, fique à vontade. Professor Thiago, é muito bom. A gente vai até deixar essa cartilha, disponibilizar ela no link aqui, para quem estiver ouvindo ou vendo via YouTube. Legal. Quero agradecer você muito pela participação. Essa aula, embora breve, mas acima de tudo, para sensibilizar o empresariado brasileiro. Muitas pessoas que não vão ter o primeiro contato, talvez estejam tendo o primeiro contato agora com o compliance, ou até que já ouviram, mas ainda não levaram adiante essa implementação. Coragem.
Coragem para a gente... E coisa que não falta para o nosso empresário é coragem, né? O empresário brasileiro realmente tem muita coragem para se aventurar nesse mercado, que é o mercado brasileiro, que embora muito próspero e ofereça muitas oportunidades, também tem uma série de questões que tem que ser observadas para que você tenha sucesso, e com certeza o compliance pode ser, sem dúvida, uma delas. Né? Legal. Tadeu, mais uma vez eu agradeço aí a possibilidade de estar nessa plataforma, de se aproximar literalmente desse nicho que simplesmente emprega 2/3 da PEA, da população economicamente ativa do nosso país. Então, só isso já me deixa um cara muito mais feliz hoje. E aqui eu deixo os nossos contatos, a nossa conta no Twitter, a nossa conta no Instagram e o nosso e-mail também, para todos que tiverem eventualmente aí a coragem de estabelecer contato conosco. Tudo bem? As plataformas digitais, estamos justamente nesse momento de transformação, vamos fazer aí uma abordagem um pouco mais profissional delas, mas acho que já tem bastante conteúdo interessante e relevante que aborda não só a questão do compliance, como outros institutos de relevância para o empresário nacional brasileiro. Tá bom? E deixo aí o meu muito obrigado por esse tempo e pela tua atenção. Professor, obrigado você. Agradeço muito aí pela atenção e pelo conteúdo relevantíssimo que você trouxe hoje, e espero que em breve a gente possa fazer novos encontros aí para trazer mais conteúdo sobre compliance ou sobre diversas outras questões que a gente pode com certeza conversar, tá bom? Estamos aí, à disposição sempre. Forte abraço. E obrigado você, ouvinte, seja no Simples Podcast, seja aí pelo YouTube, assistindo também e compreendendo um pouquinho mais, porque conhecimento nunca é demais. Até a próxima. Valeu. Com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. GMAcast, mais uma edição. Agradeço a todos vocês e em breve traremos mais conteúdos aí para a gente disponibilizar para todos que tiverem interesse. Um grande abraço.